Ele era um perdedor patético, um coitado solitário, até que um belo dia encontrou uma carta de serva rank esse e, pasmem, despertou a deusa mais poderosa. Agora, ele se tornou o explorador mais forte, rodeado por um harém de beldades. Nossa história começa com um garoto, o Kaito, lá no fundinho de uma masmorra. Um slime desses gosmentos ataca ele, e o que ele faz? Derrota o bicho usando um spray mata-insetos. Ele até se sente o máximo, mas, sejamos francos, é óbvio que ele ainda é bem fraquinho perto dos outros exploradores. Ele já está há 2 anos nessa de entrar na masmorra, mas pasmem, ainda tem o status de explorador mais baixo, porque só dá conta de derrotar slimes, e só no primeiro andar. Já abateu 9.999 slimes no total e quer fechar o dia com um número bem redondinho na sua contagem diária, então lá vai ele se aventurando um pouco mais fundo. Enquanto se embrenhava mais e mais, ele dá de cara com um slime dourado, raríssimo. Tenta atacar com o sprayzinho dele, mas o bicho desvia do primeiro golpe, espertinho. Aí ele saca uma pistola de spray bem mais potente e finalmente consegue derrotá-lo com sucesso. Mesmo depois de ter derrotado um monstro mas tão raro, ele não sobe de nível, o que o deixa completamente surpreso. Decide então coletar o núcleo mágico daquele slime, afinal pode ser valioso, né? Ao se aproximar, ele nota que uma carta de serva dessas especiais tinha caído ali. Ele confere os detalhes da carta e fica convencido de que é uma raridade e tanto. Olha pra todos os lados, tipo um espião, só pra ter certeza de que não tem ninguém por perto que possa roubar o achado dele. Procura informações sobre a carta, mas que pena, não encontra absolutamente nada no banco de dados. Ele só consegue ver que é uma carta do tipo Valkyria. E como as Valkyrias são tipo semideusas na mitologia, ele já desconfia que aquilo pode valer uma fortuna, ser extremamente valiosa. Mais tarde ele avista um grupo de exploradores e tenta cumprimentá-los, mas pra variar, eles simplesmente o ignoram, como se ele nem existisse. Isso o faz se sentir um zero à esquerda, e ele sonha em ter um equipamento bem melhor. Começa a matutar que vender aquela carta poderia, sim, mudar a vida dele e realizar todos os seus desejos. Ele vai até a recepção, onde a Hitsugaya compra 3 míseros núcleos de slime dele por 500 ienes. Antes de ir embora, ele pergunta a ela sobre o valor de uma carta de serva do tipo anjo, e ela responde que uma dessas pode ser vendida por mais de 1 bilhão de ienes. Ele fica completamente em choque, de queixo caído, com o valor absurdo que essas cartas de serva podem alcançar. Logo depois, ele encontra seus amigos, o Shinji e o Riado. Eles batem um papo sobre os passes de explorador deles, que dão acesso grátis a umas áreas de atração bem legais. Aí, eles perguntam se ele ainda está no nível 3, e ele, meio sem graça, admite que não está evoluindo nada, porque só vive lutando contra slimes. Ele fica pensando porque eles não voltam mais pra masmorra, e eles logo lembram da experiência traumática que tiveram no segundo andar. Quando deram de cara com um Goblin pela primeira vez, acharam que seria moleza, mas acabaram levando uma surra daquelas e tiveram que gastar todas as poções pra se recuperar. Por conta disso, eles simplesmente pararam de se aventurar mais fundo. Ficam até surpresos, porque o Kaito está caçando slimes há 2 anos inteiros e não se entediou nem um pouquinho. Ele se recusa a explicar o que o motiva, e só diz que tem lá suas razões, bem pessoais, sabe? Kaito volta pra casa, e os pais dele, claro, ficam preocupados que esse negócio de masmorra possa atrapalhar os estudos. Ele os tranquiliza, dizendo que está tudo sob controle. Enquanto toma aquele banho relaxante, ele fica matutando sobre a carta de serva. Ele entende que vendê-la o deixaria podre de rico, mas usá-la... isso lhe daria o poder de explorar andares muito mais profundos. No dia seguinte, lá vai ele pra escola com a Haruka, sua colega de classe. Ela comenta que o viu voltando pra casa bem tarde e pergunta onde ele andou. Ele na lata mente dizendo que estava por aí com os amigos. Eles encontram o Shinji e o Hayato. E o Kaito, rapidinho, já avisa pra eles entrarem na dele, porque ele não quer de jeito nenhum que a Haruka descubra que ele frequenta a masmorra. A Haruka, esperta que só, pergunta o que eles aprontaram no dia anterior, mas os três, cada um, dá uma resposta completamente diferente. Isso a deixa com a pulga atrás da orelha, mas o Kaito insiste e jura de pé junto que não foi pra masmorra. Na aula, o Kaito, disfarçadamente, pergunta aos amigos o que eles fariam se dessem de cara com uma carta de serva rara. Eles respondem que cartas de serva são pra vender, e pronto, porque valem uma verdadeira fortuna, e um servo só pode ser invocado lá dentro da masmorra mesmo. Eles ainda presumem que o Kaito, coitado, não deve ter uma carta dessas, afinal são raríssimas, né? Kaito se dá conta de que uma vez que ele invocar um servo, a carta não poderá mais ser vendida, acabou. Mesmo assim, ele escolhe o poder em vez da grana e volta correndo para a masmorra para usar a tal carta. Quando ele a ativa, um anjo gigantesco surge, estendendo a mão em sua direção, mas de repente ele some e se transforma numa garota que se apresenta como Sylphie. Kaito de cara se sente super decepcionado porque ela parece tão fraquinha e ele se arrepende amargamente de ter perdido a chance de ficar podre de rico. A Sylphie, esperta, percebe algo estranho na reação dele, mas ele finge que está tudo ótimo e a leva junto pra caçar uns monstros. A Sylphie, na mesma hora, detecta uns slimes e o guia direto pra um deles. O Kaito já ia derrotar o bicho usando o spray dele, mas aí ele pede pra Sylphie mostrar a que veio, mostrar a força dela. E ela destrói o slime num piscar de olhos, com um feitiço de raio poderoso. Kaito fica completamente chocado, de queixo caído, quando descobre que ela tem 170 pontos de batalha, o que a torna infinitamente mais forte que ele. A Sylphie upa então, diz que está com uma fome danada, e o Kaito logo saca que ela quer comer núcleos de slime, então prontamente ele entrega um pra ela. Ela sente a presença de mais slimes e já está prontíssima pra acabar com todos, mas o Kaito a impede na hora, porque ele precisa dos núcleos pra, sabe, ganhar um dinheirinho. Ele então elabora um novo plano. Ela vai localizar os slimes, e ele mesmo, com as próprias mãos, vai derrotá-los. Esse método finalmente permite que o Kaito suba de nível. Ele adquire uma habilidade chamada Matador de Slimes, que aumenta todos os seus atributos em 50% quando ele está lutando contra slimes. Ele, no entanto, acha que a habilidade não é lá muito útil, afinal só funciona em batalhas contra slimes, né? A Sylphie o encoraja, elogiando-o por finalmente ter conquistado uma habilidade, e ele fica super emocionado, afinal, ele se esforçou por tanto tempo sem ver progresso algum. Antes de ir embora, ele promete invocá-la de novo em breve e a envia de volta para dentro da carta.
Ele retorna a Hitsugaya com uma quantidade absurda de núcleos de slime. Ela fica chocada, de boca aberta, e diz que aquilo é um recorde, o maior número de slimes caçados em um único dia. Ela o paga 15.000 ienes. Naquela noite, o Kaito reflete sobre a força da Sylph e acredita que com o apoio dela, ele pode finalmente se aventurar no segundo andar. Apesar de ainda sentir um medo danado de goblins, ele acaba adormecendo e sonha com o Capitão Katsuragi, um herói lendário que se aventurou nas profundezas da masmorra e era aclamado por sua imensa coragem e sabedoria. No dia seguinte, lá vai o Kaito entrando no segundo andar com a Sylph, cheio de esperança de descobrir a verdade sobre a masmorra e se tornar um herói, igualzinho ao Capitão Katsuragi. Mas assim que ele pisa lá, começa a tremer que nem vara verde de tanto medo. A Sylph segura a mão dele, e isso o ajuda a se acalmar um pouco. Ele se recorda da primeira vez que esteve no segundo andar, 2 anos atrás, quando o pavor dos goblins era simplesmente avassalador. A Sylph, então, sente um goblin por perto, e o Kaito, na mesma hora, tenta dar no pé, sair correndo. Ele então se lembra do seu sonho e percebe que não tem como se tornar um herói de verdade se não tiver um pingo de coragem. Ele se força a parar de entrar em pânico, respira fundo e se prepara para a batalha. Eles se aproximam do Goblin bem devagar, sem fazer barulho. A princípio, o Kaito até queria que a Sylph desse um jeito no bicho, mas ele muda de ideia rapidinho, porque quer provar o seu valor, sabe? As pernas dele ainda tremem que nem bambu, então ele avisa a Sylph para ajudar só se ele estiver em perigo real, de vida ou morte. O Kaito ataca o Goblin, mas erra feio. O Goblin então avança com tudo, e o Kaito bloqueia com o escudo, empurrando-o para trás. Ele tenta atacar de novo, mas o Goblin, esperto, joga a arma dele longe. O Goblin se joga para cima dele, e o Kaito, num reflexo, usa o spray para cegar o bicho. Ele pega a espada de volta e tenta dar o golpe final, mas que desastre, tropeça numa pedra. Mesmo com essa atrapalhada toda, ele acaba esfaqueando o Goblin por puro acidente, e pasmem, vence. Ele quase desaba em lágrimas de tanto medo e estresse, e a Sylph, toda orgulhosa, o elogia. O Kaito sobe de nível ao derrotar o Goblin e fica completamente chocado, porque matar um monte de slimes não adiantou quase nada, mas um único Goblin já fez o nível dele disparar. Ele ganha uma nova habilidade, a Matador de Goblins, concedida a quem derrota um Goblin sozinho depois de superar o medo. Ela aumenta os atributos dele em 10% quando ele luta contra Goblins, mas é só temporário, porque a vitória dele foi mais na base da sorte, né? Depois disso, o Kaito e a Sylph continuam caçando Goblins sem parar, e os atributos dele não param de melhorar. Quando o Kaito pergunta a Sylph sobre a masmorra, ela responde que não sabe absolutamente nada a respeito, a não ser que o propósito dela é ser útil ao seu mestre, e ponto final. Mais tarde, ele volta para Hitsugaya e ela fica de queixo caído ao ver os núcleos de Goblin. Ela o elogia, dizendo que coletar 4 núcleos logo na primeira tentativa é algo realmente impressionante. Na manhã seguinte, a mãe do Kaito o acorda, mas ele está tão, mas tão exausto que mal consegue se mexer. Ela então o adverte para parar de se esforçar tanto assim. Quando ele encontra a Haruka, ela logo percebe que o corpo dele está todo dolorido, e já assume que ele andou na masmorra, mas ele nega veementemente. Ele inventa uma desculpa esfarrapada dizendo que começou a treinar pesado, tipo um fisiculturista, para ganhar uns músculos. A Haruka, sem papas na língua, diz que esse tipo de visual não combina nem um pouco com ele na escola. O Kaito então conta pro Shinji e pro Hyato que ele começou a lutar contra goblins. Eles ficam super surpresos que ele realmente derrotou um, e ele se irrita um pouco, afinal eles duvidaram dele. Ele afirma que se sente bem mais confiante agora, então já planeja se aventurar mais fundo. Ele continua caçando goblins sem parar e de repente atinge o nível 10. Fica chocado com a quantidade absurda que seus atributos aumentam. E para completar, ele ganha uma nova habilidade, a Bênção de Deus. Essa habilidade é para aqueles que são amados pelos deuses, e ela aumenta a quantidade de atributos que ele ganha a cada vez que sobe de nível, tudo dependendo do quanto os deuses o favorecem, sabe? O Kaito fica super animado porque é uma habilidade absurdamente forte. Ele faz uma reverência a Sylph, pois acredita piamente que essa habilidade está de alguma forma conectada a ela. Ele segura a mão dela e diz que está muito feliz por eles terem se encontrado. E a Sylph, por sua vez, se sente imensamente feliz por ter um mestre que realmente se importa com ela. Mais tarde, eles dão de cara com um esqueleto que brilha. O Kaito pensa que aquilo pode ter alguma ligação com a sua bênção de Deus. A Sylph então cria uma barreira, e o esqueleto não consegue de jeito nenhum atravessá-la. O Kaito ataca com a sua arma nova, mas não faz nem cócegas, e ele fica chocado com a resistência daquele esqueleto. Ele pede pra Sylph usar o raio divino, e ela prontamente derrota o bicho. No entanto, o esqueleto só deixa cair um núcleo, o que o decepciona bastante. Afinal, ele esperava um saque raríssimo. A Sylph diz que está com uma fome danada, e o Kaito percebe que o núcleo é vermelho, o que pode significar que é valioso, mas ele o dá pra ela comer mesmo assim. Depois de voltar, o Kaito pergunta a Hitsugaya quanto valia aquele núcleo vermelho. Ele fica completamente em choque, de boca aberta, quando ela diz que um desses é vendido por mais de 2 milhões de ienes. A Hitsugaya percebe que ele está chateado por ter perdido algo tão raro, mas o encoraja dizendo que ele pode, quem sabe, encontrar outro esqueleto brilhante no futuro. Naquela noite, o Kaito não consegue parar de pensar na grana que ele perdeu, mas ao mesmo tempo, ele sente que a Sylph merecia aquela recompensa. Afinal, ela o tem ajudado a ficar muito mais forte. Ele acredita que está quase pronto para se aventurar no terceiro andar, mas se preocupa que os monstros de lá possam atacar em grupos, sabe? No dia seguinte, o Kaito avisa a Sylph que vai lutar sozinho por um tempinho. A Sylph, coitadinha, fica preocupada, achando que fez algo de errado, e pergunta se ele não precisa mais dela. O Kaito explica que quer ir para o terceiro andar, mas não quer depender demais dela, então ele quer se aprimorar por conta própria, entende?
Ele diz que confia nela de olhos fechados e a vê como uma irmãzinha mais nova, e não apenas como uma serva. A Sylphie se sente a pessoa mais sortuda do mundo por tê-lo como seu mestre. Logo em seguida, um Goblin aparece, e o Kaito insiste em lutar sozinho, mas no fim das contas acaba se machucando feio. O Kaito compra uma poção da Hitsugaya, mas meu Deus, ela é caríssima e o deixa completamente liso sem um tostão. Ele percebe que para conseguir sobreviver no terceiro andar, vai precisar de um equipamento muito melhor, e também de núcleos mágicos suficientes para alimentar a Sylphie, claro. No dia seguinte, ele volta pro primeiro andar de novo para caçar slimes e coletar mais núcleos. Enquanto batia um papo com os amigos sobre o plano dele, a Haruka acaba ouvindo, mas ele com um jeitinho consegue convencê-la de que eles estavam falando de outra coisa, nada a ver. Ele junta um monte de núcleos e se prepara, todo animado, para entrar no terceiro andar. Antes de sequer pisar lá, a Sylphie detecta um slime prateado, desses raros. O Kaito o ataca com a sua pistola de spray, mas o bicho tenta fugir, escorregadio que só. A Sylphie o aniquila com um raio divino, e o slime, pasmem, deixa cair uma carta de serva da classe demônio. O Kaito até hesita um pouco, mas ele sempre sonhou em ter um servo tipo deus e um tipo demônio ao seu lado. Então, sem pensar duas vezes, ele usa a carta. Uma garota, a Lucília, surge. O Kaito de cara se sente decepcionado porque ela parece bem diferente da imagem que estava na carta. A Lucília, sem papas na língua, o insulta e diz que ele parece tolo demais para ser o mestre dela. A Sylphie, coitadinha, fica assustada e se esconde atrás do Kaito, mandando a Lucília respeitá-lo. A Lucília diz que não tem intenção de fazer mal, que está apenas agindo como uma verdadeira demônia, horas. Ela diz que está com uma fome de leão, mas o Kaito se recusa a alimentá-la. Afinal, ela ainda não ajudou em nada. A Sylphie sente um slime por perto, e a Lucília promete que só vai comer depois de derrotá-lo. Ela invoca uma lança e lança uma bola de fogo que causa uma explosão gigantesca. O Kaito nem se surpreende, afinal a Lucília tem 130 pontos de batalha, né? Ele entrega o núcleo mágico pra ela e ela o devora, mas claro, já exige mais. Ele se recusa, e a Lucília fica com a cara amarrada, mas o Kaito promete outro núcleo se ela continuar ajudando. Eles dão de cara com um Goblin, e a Lucília usa um sopro corrosivo que o derrete na hora. Todo mundo fica aterrorizado com a brutalidade do poder dela. É assustador. Ela devora o núcleo do Goblin e diz que tem um sabor bem melhor do que o núcleo de slime. Ela quer ir mais fundo imediatamente, mas o Kaito a segura, dizendo que eles precisam de um equipamento muito melhor antes de sequer pensar em entrar no terceiro andar. Ele até pensa que ela pode estar cansada, mas ela, teimosa, ainda quer continuar. A Sylphie então explica pra Lucília que o Kaito a está impedindo porque se preocupa de verdade com a segurança dela, e a Lucília, a contragosto, concorda em esperar até o dia seguinte. No dia seguinte, eles finalmente entram no terceiro andar. O Kaito, todo orgulhoso, revela que comprou uma besta caríssima, mas a Lucília, na lata, diz que a qualidade de uma arma não é definida pelo preço, não. Eles dão de cara com 2 cães infernais. O Kaito atira, mas erra feio, e os cães infernais avançam com tudo. A Sylphie os protege com uma barreira, enquanto a Lucília, com um poder absurdo, explode os cães infernais pra longe. O Kaito dá um núcleo pra Lucília como recompensa, mas ela, na mesma hora, exige os 2, afinal, ela derrotou os 2 inimigos. O Kaito se recusa e diz que ela vai receber mais depois pra ter paciência. A Lucília, então, o ameaça dizendo que vai mandá-lo direto pro inferno se ele estiver mentindo. Em seguida, 2 javalis selvagens atacam. A Lucília tenta destruí-los, mas um dos javalis consegue passar. O Kaito decide que vai dar um jeito sozinho. Ele atira uma flecha bem no olho do bicho, mas o javali, mesmo assim, ainda avança com tudo pra cima dele. Ele entra em pânico e cai no chão. A Sylphie tenta ajudar, mas o Kaito atira de novo e acerta a cabeça do javali, finalmente o matando. A Sylphie o elogia, toda orgulhosa. Já a Lucília o critica, dizendo que ele caiu porque entrou em pânico. Mas o Kaito nega veementemente, afirmando que só tropeçou. Ora, depois disso, o Kaito se dá conta de que não está ganhando quase nada, porque a Lucília não para de exigir os núcleos dele. Ele escuta um grupo de garotas conversando sobre ter chegado ao 6º andar depois de formar uma equipe, e ele se pergunta se um dia conseguirá alcançar esse nível com a Sylphie e a Lucília. Na escola, o Kaito aparece com um sorriso no rosto, parecendo estranhamente feliz. Os amigos dele ficam preocupados com os planos para a faculdade, mas o Kaito, coitado, nem tem pensado nisso. A Haruka, que estava por perto, escuta e pergunta qual faculdade ele pretende fazer. O Kaito, então, responde que quer continuar na mesma escola que ela, claro. De volta à masmorra, o Kaito continua caçando monstros sem parar, e a Lucília, claro, devora a maioria dos núcleos. O Kaito pergunta a Sylphie se tem algo de errado, mas ela garante que está tudo bem. Em casa, o Kaito assiste a um filme e começa a se preocupar que a Sylphie e a Lucília possam um dia acabar brigando, então ele sente que precisa de alguma forma evitar isso. No dia seguinte, a Haruka percebe que o Kaito está com uma cara de quem não dormiu nada. Ele não pode de jeito nenhum contra a verdadeira razão, então ele explica que é um problema entre 2 garotas com personalidades completamente opostas, onde a mais boazinha não vai muito com a cara da outra. Ele pergunta o que deveria fazer e a Haruka o aconselha a conversar abertamente com a garota mais gentil sobre os sentimentos dela. Na masmorra, o Kaito invoca a Sylphie e pergunta se ela odeia a Lucília. A Sylphie responde que estava assustada no começo, mas que agora sim gosta dela. O Kaito ainda sente que ela tem agido de um jeito diferente, então ele pede pra ela ser bem honesta, porque ela é muito importante pra ele. A Sylphie, então, admite que está incomodada com o jeito que o Kaito tem tratado a Lucília com tanta gentileza e dado mais atenção a ela. Ela também está chateada porque o Kaito tem dado mais núcleos pra Lucília comer. E desde que a Lucília chegou, ele tem conversado menos com a Sylphie. O Kaito promete que vai dar um jeito nisso. Enquanto eles continuam explorando, o Kaito elogia a Sylphie, o que, claro, deixa a Lucília morrendo de ciúmes.
A Lucélia, claro, também exige elogios. Eles enfrentam um javali selvagem e a Sylphie sobe de nível depois de derrotá-lo. Ela fica super animada e dá todo o crédito ao Kaito pelo seu crescimento. Mais tarde, 3 cães infernais surgem, e o Kaito pede pra Sylphie dar um jeito neles, pra ele ver o quanto ela ficou mais forte. A Sylphie usa o raio divino e os derrota num piscar de olhos. Outro javali selvagem avança com tudo, e a Sylphie usa a barreira dela de novo. O Kaito percebe que a barreira está durando bem mais tempo do que antes, impressionante. A Lucília se prepara para dar o golpe final no javali, mas o Kaito decide que vai derrotá-lo sozinho, e atira nele com a sua besta. Depois da luta, o Kaito dá 2 núcleos pra Sylphie e nenhum pra Lucília, afinal a Lucília não ajudou em nada, né? A Sylphie ainda pede mais núcleos porque está com uma fome de leão. O Kaito percebe que o apetite dela aumentou bastante depois de ter subido de nível. Quando ele retorna a Hitsugaya, ela nota que ele tem trazido bem menos núcleos do que trazia antes. Mais tarde, ele volta pro primeiro andar pra farmar slimes de novo, sem parar. A Lucília até tenta se meter e ajudar, mas o Kaito a impede na hora, porque se as servas derrotarem os slimes, ele não vai conseguir núcleos suficientes pra vender, entende? A Lucília reclama, dizendo que invocá-los é um completo desperdício se eles não podem lutar, ora. Mas a Sylphie lembra que o papel delas é, na verdade, dar suporte ao Kaito. O Kaito explica que a presença delas o motiva demais. Então a Lucélia, a contragosto, passa a apenas torcer por ele. A Hitsugaya fica surpresa ao ver o Kaito vendendo núcleos de slime de novo, porque ela já imaginava que ele estaria avançando para o 4º andar, sabe? O Kaito sabe que o equipamento dele não é bom o suficiente para esse nível, então ele começa a pesquisar equipamentos online, com muito cuidado. Quando ele encontra um conjunto de armadura que o agrada, o preço deixa de queixo caído, porque é muito, mas muito mais caro do que ele esperava. No dia seguinte, eles dão de cara com um slime especial. O Kaito decide que eles precisam derrotá-lo a qualquer custo, sem falta. A Sylphie e a Lucília o destroem usando magia, e o Kaito já espera que caia outra carta de serva, mas em vez disso, ele encontra um orbe mágico. Ele fica super animado porque aquilo se conecta ao seu antigo sonho de se tornar um mago, então ele o usa imediatamente, sem pensar 2 vezes. O orbe se quebra e concede a ele um novo feitiço do tipo água. Ele, claro, quer testar a magia num cão infernal. Pede pra Sylphie protegê-los com uma barreira, e avisa a Lucélia para entrar em ação caso o ataque dele não dê certo. Ele dispara uma bola de água e acerta em cheio, mas para sua decepção, não faz quase nada. O cão infernal ataca, a Lucélia o finaliza, e o Kaito se sente super decepcionado, porque o feitiço novo dele parece ser bem fraquinho. Ele começa a matutar que teria sido muito mais inteligente vender o orbe em vez de usá-lo, que desperdício. Naquela noite, o Kaito encontra a Haruka e a agradece pelo conselho que ela deu mais cedo, já que aquilo o ajudou a resolver toda a tensão entre as 2 garotas. A Haruka percebe que ele pediu aquele conselho por motivos bem pessoais, mas o Kaito na lata afirma que foi tudo pelos amigos dele. A Haruka vai embora e o Kaito nota algo meio estranho no humor dela. Ele até se pergunta por um instante se ela poderia estar com ciúmes, mas logo descarta essa ideia. O Kaito volta pra masmorra e se dedica a treinar seu feitiço de água. Ele melhora o controle sobre a magia e aprende a mudar a forma dela, mas o treinamento o deixa completamente exausto. Quando ele sai da masmorra, desaba de cansaço e acaba esbarrando numa garota chamada Eiri. Ela nota o quão acabado ele está e o alerta para ter mais cuidado. O Kaito se desculpa e segue seu caminho. A Eri percebe que ele deve ter se esforçado demais, coitado. A Miku, sua companheira, o chama de esquisito, mas a amiga delas, a Ikari, diz que elas deveriam se dedicar com a mesma intensidade que ele. Então elas decidem caçar o máximo de monstros que conseguirem, sem parar. Na escola, o Kaito exausto acaba dormindo na aula e leva uma bronca do professor. Ele diz que vai se dedicar muito nos treinos, o que, claro, arranca risadas da turma toda. Os amigos dele perguntam por que ele está treinando tanto, e ele explica que está tentando aprimorar a sua bola de água para que ela o ajude nas suas aventuras pela masmorra. A Haruka, que estava por perto, escuta e pergunta se ele andou treinando lá na masmorra. O Kaito nega, claro, e mente que está praticando dança, tipo um bailarino. A Haruka, então, o aconselha a se cuidar bem melhor. Durante as batalhas, o Kaito usa a bola de água de um jeito super inovador. Ele a força na boca de um goblin, fazendo o coitado se afogar. Mesmo com técnicas bem melhores, ele se dá conta de que está emperrado no nível 11, porque os monstros do 3º andar não estão mais dando experiência suficiente. Isso o faz considerar seriamente ir mais fundo. No dia seguinte, ele aparece usando aquele terno caríssimo que tinha visto online. A Lucélia, claro, insulta o visual dele, mas o Kaito explica que o terno é para proteção. Horas! O material é bem fininho, então ele ainda sente dor quando é atingido, mas pelo menos ajuda um pouco. Ele também comprou uma pulseira que aumenta o poder dos feitiços, torcendo para que ela fortaleça a sua magia de água, embora admita que ainda não a testou, né? Eles finalmente entram no 4º andar e a Sylphie sente algo perigoso, um arrepio na espinha. Uma barata gigante, daquelas de filme de terror, aparece e as 2 garotas, em pânico total, a atacam com feitiços. O Kaito explica que o 4º andar é infestado de baratas, e só então percebe que as meninas saíram correndo na frente e o deixaram pra trás, coitado. Elas chegam ao 5º andar, e o Kaito, ofegante, finalmente as alcança. A Sylphie se desculpa, dizendo que o medo as fez correr daquele jeito. O Kaito não fica bravo, e até aponta que, por causa do pânico, eles limparam o 4º andar numa velocidade impressionante. Ele também colecionava uns núcleos de barata, mas quando dava pra Sylphie e Lucélia, elas detestavam o sabor, faziam uma careta. No 5º andar, eles dão de cara com monstros de areia e lama. Kaido ataca, mas percebe que eles não levam dano físico, tipo nada mesmo. Ele pede pra Lucélia dar um jeito neles, e ela os incinera com o fogo do inferno, que beleza. Kaido se toca que esse andar o obriga a depender da magia das meninas, não tem jeito.
Enquanto seguem em frente, a Sylphie sente uma coisa estranha atrás de uma parede. Ela quebra a parede, revelando uma rota secreta. Que surpresa! Eles entram na passagem oculta, e Kaido avisa para tomarem cuidado porque o lugar parece bem perigoso. Lucília, sem querer, ativa uma armadilha, e uma flecha acerta o Kaido em cheio. Depois de se recuperar, eles seguem em frente e chegam a uma porta gigantesca. A Sylphie sente uma presença super poderosa ali atrás. Kaido não consegue abrir de jeito nenhum e pensa que precisam de um item-chave, mas a Sylphie, com um raio divino, abre um buraco na porta, sem dó nem piedade. Lá dentro, pra surpresa deles, encontram dois monstros-chefes. Que beleza! Eles decidem focar no ogro primeiro, pra tirar ele do caminho. Sylphie e Lucélia atacam com magia, mas o ogro é imune a qualquer feitiço e avança com tudo pra cima delas. Sylphie o bloqueia com sua barreira, segurando a onda. Kaido fala pra Lucélia dar um jeito no chefe Slime, enquanto ele mira no ogro, já que esse aí é fraco a dano físico. Que sorte! Kaido dispara flechas e confirma que o ogro pode ser ferido, mas, pra variar, ele fica sem flechas. Ao mesmo tempo, a Lucília tá lá se virando nos 30, porque o Slime também é imune à magia, que chato. Kaido usa sua bola de água de novo, mas o feitiço do nada se transforma em gelo. Ele se dá conta que a pulseira deu um up na magia dele, o suficiente pra evoluir o feitiço, que demais. Ele dispara o ataque de gelo no ogro, e não é que funciona super bem, finalmente. A mana dele tá lá embaixo, deixando-o com só mais 3 disparos. Ele então remodela o gelo em espinhos afiados e mira direto na cabeça do ogro, derrotando-o de uma vez por todas. O chefe Slime quase acerta a Lucélia, e o Kaido entra na frente pra protegê-la. Que cavalheiro! O escudo dele começa a derreter rapidinho com o ataque do Slime. Sylphie usa sua lança divina e abre um buraco enorme no Slime, mas pasmem, ele ainda consegue sobreviver. Kaito até pensa em recuar, mas aí lembra do Capitão Katsuragi e se obriga a não correr, de jeito nenhum. Ele avança com tudo e ataca o Slime sem parar, usando um spray de insetos, enquanto a Sylphie mantém a barreira dela lá em cima, protegendo todo mundo. Ele troca para as pistolas de spray mais potentes e continua pulverizando sem dó até a vida do Slime chegar a 0 e ele sumir de vez. Depois da batalha, todo mundo comemora, faz a festa, mas o Kaido, coitado, está todo machucado. Ele toma uma poção para se recuperar rapidinho. A Lucília sobe de nível, e o Kaido se dá conta que chegou ao nível 15, o que o faz se sentir bem mais perto dos exploradores de verdade. Que legal. Ao checar as recompensas, ele encontra um núcleo vermelho e uma espada mágica. Que maravilha. Ele reconhece que a espada é rara, mas fica super confuso porque ela parece mais uma faca de cozinha. Que coisa. Kaido tenta vender o núcleo vermelho, e a Hitsugaya logo pergunta onde ele descolou aquilo. Ele explica sobre a área escondida, e a Hitsugaya decide mandar alguém para investigar, para ver qual é. Ela explica que o núcleo é de um tipo super especial, e o valor exato é meio que desconhecido, mas mesmo assim, ela oferece um preço bem alto por ele. Que sorte. Ela também o convida para um evento que está chegando, onde os exploradores vão formar equipes para investigar o 7º andar. Que legal. Kaido concorda na hora. De volta à escola, o Kaido se gaba pros amigos, dizendo que está quase limpando o 6º andar, tudo para poder participar do evento, sabe? Ele fala que está super animado para formar equipe com outros exploradores, vai ser demais. Haruka escuta e entende tudo errado, pensando que eles estão falando de uma festa de dança. Que figura. Os amigos dele, claro, entram na onda da confusão e a Haruka diz que quer entrar nessa também. No evento, o Kaito vê uma multidão gigantesca de aventureiros que se inscreveram. Que loucura. Ele dá de cara com o grupo do Ares e fica pensando se eles vão acabar no mesmo time. Que coincidência. Um flashback revela que a Haruka é, na verdade, filha do Capitão Katsuragi. Ela o vê partindo e ele promete que vai voltar cedinho pra jantarem juntos, como sempre. Ela espera, mas ele não volta. No presente, a Haruka acorda e vai pra escola, pensando se o Kaido andou treinando de novo, sabe? Os exploradores se alinham para o evento e o Kaido, pra sua surpresa, é colocado justamente com o grupo do Ares. Um portão de transferência se ativa e os manda direto para o 6º andar. Kaido confessa que estava super nervoso, afinal ele quase nunca usa esses portões, e as meninas também admitem que estavam com um friozinho na barriga. Um funcionário aponta para eles o caminho para o 7º andar, e explica que o evento vai durar umas 3 horas. Eles avistam uma loja de conveniência e decidem comprar uns suprimentos. A Miku nota a mochila do Kaido lotada e se pergunta como as meninas conseguem carregar tanta coisa. Elas então mostram suas bolsas mágicas. Kaido fica de queixo caído, porque bolsas mágicas são caríssimas, e as meninas explicam que os pais delas compraram, claro. A Eri comenta que o Kaito parece bem equipado, e ele explica que ralou muito pra conseguir pagar todo o equipamento dele. A Miku, pra variar, zomba da roupa dele de novo, e a Eri logo fala pra ela que está sendo bem chatinha. Mais tarde, lá no 7º andar, a Miku explica que esse andar está lotado de golems, uma loucura. Logo em seguida, eles dão de cara com uma equipe de zeladores. O líder dos zeladores reconhece que eles fazem parte do evento, os cumprimenta super educadamente e deseja boa sorte a todos. A Hikari comenta que os zeladores são os responsáveis por manter a masmorra limpinha, e ela fica feliz que eles levam o trabalho super a sério. Que bom! O Kaito pergunta o nível de todo mundo. Ele diz que está no nível 16. A Eri diz que está 2 níveis acima dele, enquanto a Miku e a Hikari estão no nível 15. A Miku ainda comenta que a Hikari tem uma quantidade de mana absurdamente grande. Que coisa! Um golem de pedra aparece, e a Eri, sem pensar 2 vezes, avança e o derrota facilmente, cortando-o ao meio. Que poder! Kaido fica super impressionado, de verdade. Logo depois disso, um golem de bronze se aproxima, meio ameaçador. A Eri usa um feitiço chamado Onda Terrestre para parar ele no lugar, sem chance de se mover. A Miku invoca seu servo, o Snatch, e ele começa a arranhar o golem com suas garras.
A Hikari dispara uma bola de fogo que o queima todinho, e aí a Eri finaliza zerando a vida dele, que trabalha em equipe. O Kaito os elogia, mas do nada um golem de ferro aparece bem atrás deles e se prepara para atacar a Hikari, que perigo. A Eri bloqueia o ataque e acerta o golem com toda a força, mas a armadura dele é dura demais, não adianta. A bola de fogo da Hikari também não faz efeito, e até os ataques do Snatch são completamente ineficazes. O Snatch, coitado, acaba sendo atingido durante a confusão. O Kaito até pensa em invocar a Sylph e a Lucília, mas em vez disso, ele solta a espada mágica dele e se lembra do que aprendeu sobre ela. Que sacada! A espada pode causar o tipo de dano que o usuário imaginar desde que o ataque acerte, claro. Kaito decide então usar essa habilidade especial. Ele fala pra Hikari usar a onda terrestre e quando o feitiço se ativa, ele corre por trás do golem de ferro e o esfaqueia, que agilidade. Ele imagina a espada estilhaçando o golem por completo, e o golem de ferro simplesmente desaparece, mostrando que ele o derrotou de vez. Depois do evento, o grupo do Ares fica super impressionado que o Kaido derrotou um golem de ferro usando a espada mágica dele. Que feito! Ele explica a habilidade da espada e diz que a conseguiu de um drop de monstro, tipo na sorte. Ele também comenta com a Miku que o Snatch é incrível e parece irreal, coisa de filme mesmo. A Miku explica que os servos não aparecem nas câmeras, o que faz o Kaido se tocar que talvez seja por isso que a guilda não tem prova da Sylph e da Lucélia. Ele pergunta se o Snatch está sendo mantido em segredo, mas a Miku diz que o Snatch foi comprado num leilão e registrado direitinho na guilda, então não tem nada de escondido. A Eri pergunta pro Kaido se ele quer formar um grupo com elas de novo, porque elas planejam chegar até o próximo portão de transferência, que fica lá no 11º andar. Kaido sente que não é bom o suficiente, porque ele acha que não tem nada de especial, coitado. As meninas dizem pra ele que isso não importa nem um pouco, porque elas gostam muito de tê-lo por perto, que fofo. Elas perguntam se ele está em algum grupo no momento, e o Kaito diz que não está trabalhando com outros exploradores, mas que tem um deus e um diabo com ele, sim. Kaido pensa em manter seus servos em segredo, porque ele se preocupa que as pessoas achem que ele é meio estranho, já que a Sylph e a Lucília parecem bem novinhas. Ele diz ao grupo que precisa de um tempo pra pensar, porque tem que conversar com uma pessoa antes de tomar qualquer decisão. As meninas entendem que a situação dele é bem complicada, então a Eri fala pra ele levar o tempo que precisar, sem pressa. Mais tarde, o Kaido coloca a lente de contato dele, aquela que o permite ver todas as estatísticas ao seu redor. Ele volta pra masmorra e invoca a Sylph e a Lucélia. Elas parecem meio chateadas, você sabe, porque ele não as invocou na hora de sempre, que mancada. Ele explica que esteve super ocupado, ele conta a elas sobre o grupo do Ares, e elas logo dizem que ele não precisa de outro grupo, afinal ele já tem as duas, né? Kaido mais tarde encontra a Haruka. Ela pergunta se ele está livre no sábado, porque ela quer ir às compras com ele, e ele concorda na hora. A Haruka encontra a amiga dela e sai andando. Shinji e Hayato, claro, parabenizam o Kaido, achando que ele descolou um encontro, que sortudo. Kaido insiste e jura de pé junto que é só compras, nada demais. Eles perguntam sobre o evento, e o Kaido conta que entrou num grupo com 3 garotas da idade dele, que legal. Os amigos dele acham que ser explorador parece super emocionante e começam a pensar seriamente em voltar pra masmorra. Kaito e Haruka vão ao shopping, passear. Eles veem um anúncio sobre núcleos mágicos, que interessante. A Haruka nota o Kaito prestando atenção e desconfia que ele está interessado em masmorras, mas ela fala pra ele não pensar nisso por hoje, por favor. Ela pergunta sobre a última vez que eles saíram juntos, e o Kaido se lembra de se divertir muito com o pai dela quando eram mais jovens, que saudade. A Haruka experimenta várias roupas e pede a opinião do Kaido. Ele, coitado, continua dizendo que tudo fica bom, sem muita criatividade. Ela pergunta qual roupa ele gostou mais, e ele escolhe justamente a que ela está usando no momento, então ela decide comprá-la. Que prático. Depois das compras, a Haruka diz que quer andar de barco. O Kaito se junta a ela e ele percebe que estão cercados por casais. Que situação. Ele começa a sentir que aquilo parece um encontro de verdade, mas ele logo pensa que a Haruka nunca o convidaria para um encontro de verdade, de jeito nenhum. A Haruka nota que o corpo dele parece mais forte e assume que é porque ele andou treinando bastante. Ela diz que está se divertindo horrores, que bom. Mais tarde, numa estação de trem, eles veem o mesmo anúncio de núcleo mágico de novo. O Kato assiste de novo, e a Haruka percebe, claro. A Haruka então vê uma mãe com um bebê e diz que quer ir a um lugar antes de voltar para casa. Eles vão até a guilda, e a Haruka reconhece que a masmorra fica ali pertinho e começa a pensar no pai dela, que ainda está lá dentro. Ela se lembra do dia em que o pai prometeu que jantariam juntos, mas ele nunca mais voltou, que tristeza. Ela se pergunta por que as pessoas continuam entrando na masmorra, que mistério. Ela diz pro Kaido que se divertiu bastante, então encerra o dia e vai embora. Kaido diz bem baixinho que quer se tornar um herói, igual ao pai dela, mas a Haruka escuta, claro. Então ele rapidamente finge que não falou absolutamente nada. De volta à masmorra, o Kaido treina combinando seu feitiço de água com a espada para criar uma lâmina congelada. Que ideia! Ele a usa para derrotar um golem. A Sylph acha a técnica super legal, mas a Lucília se toca que ele está fazendo tudo isso para impressionar o grupo do Ares. Que esperto! Kaido fica surpreso, de verdade. A Lucília consegue perceber tudo, ela é esperta. A Sylph começa a se preocupar que o Kaito possa estar infeliz com elas e que talvez se junte a outro grupo. Que medo! A Lucília também está bem brava, porque o Kaito tem dado menos núcleos para elas. Que mancada! O Kaito concorda em não se juntar ao grupo, mas a Sylph muda de ideia e diz que vai apoiá-lo. Que fofa. Ela pergunta por que ele quer entrar em outro grupo, e o Kaido explica que a Sylph e a Lucília são fortes demais. Então ele quer melhorar as próprias habilidades trabalhando com o grupo do Ares.
A Sylvie respeita o esforço dele, que bom. Kaido diz que só vai se juntar ao grupo da Eri nos fins de semana pra não atrapalhar. Em casa, o Kaido se sente super nervoso na hora de ligar pra Eri. Antes mesmo de ele fazer a ligação, a Haruka o telefona. Kaido pergunta pra Haruka como fazer alguém se sentir menos nervoso, inventando que o Shinji está nervoso pra ligar pra uma garota, que desculpa. A Haruka conta pra ele sobre quando ela era mais jovem e ficava super nervosa antes de uma apresentação. O pai dela a cutucou pra fazê-la sorrir, e isso aí o ajudou a se acalmar rapidinho. Kaido tenta e diz que funcionou, que bom. A Haruka se toca que o conselho era, na verdade, pro Kaido mesmo, porque ele está ligando pra outra garota, e ela, meio chateada, diz boa noite. Fica bem claro que ela queria convidá-lo pra sair, mas acabou ficando com ciúmes, coitada. Kaido liga pra Eri e diz que pode se juntar ao grupo delas, mas só nos fins de semana, sem falta. A Eri fala que dá super certo, porque elas frequentam a escola durante a semana e só exploram a masmorra nos fins de semana mesmo, então tá tudo bem. No fim de semana, o Kaido explora com o grupo da Eri de novo, que legal. Ele fala pra Hikari usar a onda terrestre e pra Miku invocar o Snatch pra distrair os golems. Que estratégia! Kaido usa sua espada de gelo pra derrotar 2 golems, e as meninas dão conta do resto sem problemas. Elas ficam super impressionadas com a nova técnica dele, que demais. A Eri também nota que os comandos dele são bem precisos, o que sugere que ele não está acostumado a trabalhar totalmente sozinho, sabe? Kaido do nada fica com uma fome danada, então eles param pra comer. Ele fica de queixo caído com o almoço luxuoso delas e se dá conta que elas vivem num patamar muito mais rico que o dele, que diferença. No dia seguinte, eles decidem descer para o 8º andar. O Kaido, precavido, está usando um colete salva-vidas. A Eri pergunta se ele não sabe nadar, que engraçado. Kaido diz que o 8º andar tem monstros aquáticos em áreas inundadas, então ele está sendo super cuidadoso, sabe? Ele também comenta que o colete tem resistência mágica. Eles seguem o Snatch que detecta um inimigo logo à frente. Um monstro tipo Axolotl aparece e cospe ácido no Kaido, destruindo o colete salva-vidas dele na hora, que azar. Kaido fica chocado e desvia do próximo ataque por pouco. A Miku o mata com sua besta sem dar chance. Eles enfrentam mais monstros, e aí o Kaito é agarrado por uma lula e jogado na água, que situação! Ele entra em pânico total, mas a Eri fala pra ele que é só se levantar, que dá pé. As meninas então se tocam que ele realmente não sabe nadar de jeito nenhum. Eles mais tarde dão de cara com um enxame de peixes, uma loucura. Durante a luta, a pistola de spray do Kaido fica sem munição, que azar. Ele usa a habilidade dele pra copiar a arma do Ares e começa a cortar os peixes com ela, que sacada. Eles derrotam o enxame, mas o Kaido fica sem mana de tanto usar o poder e desmaia, coitado. Mais tarde, o Kaido acorda e se vê descansando no céu, então ele se senta rapidinho, meio confuso. Ele percebe que a mana dele voltou, e a Eri explica que usou uma poção mágica nele, que alívio! Kaido se desculpa, achando que deve ter sido caríssimo, mas a Eri diz que está tudo bem, porque eles são um grupo e devem se apoiar afinal. A Miku ainda acrescenta que eles coletaram um monte de núcleos de peixe mesmo assim, então tá tudo certo. O Snatch, do nada, detecta algo vindo na direção deles. Um chefe enorme, tipo um dinossauro, aparece. Que medo! Kaido fala pra todo mundo fugir, e eles correm, mas o chefe os persegue sem parar. A saída deles é bloqueada por rochas, então o Kaito diz que não tem jeito, eles não têm escolha, a não ser lutar. Ele dá um plano pro grupo, mas mesmo seguindo as instruções dele, os ataques não fazem efeito, que frustração. Kaito consegue esfaquear o chefe com a espada, mas ele percebe que o dano é pequeno demais, quase nada. Enquanto ele o distrai, a Airi sobe nas costas do monstro e o esfaqueia na cabeça, que coragem. Mas ele ainda sobrevive, e a joga longe, sem dó. O Kaito corre até ela, mas ela insiste que está super bem e diz que vai se tornar uma heroína, custe o que custar. Kaido se dá conta que a situação está ficando cada vez pior, que desespero. O chefe se vira na direção da Miku e da Hikari, pronto para atacá-las com tudo. Então, o Kaido ativa as cartas de servo dele e invoca a Sylvie e a Lucília finalmente. Ele se desculpa por chamá-las assim, do nada, e então as ordena a derrotar o chefe, sem demora. Sylvie e Lucília lançam seus feitiços e o destroem por completo, sem deixar rastros. O Kaito as agradece, mas a Lucília fica bem irritada, porque o Kaito andou passando tempo com outras garotas. Que folgado. A Miku, do nada, abraça a Sylvie porque a acha super adorável, e a Hikari fica toda interessada na Lucília, que fofas. O Kaito se desculpa por ter escondido os servos delas. A Miku sugere que celebrem um novo vínculo tomando um banho juntas, então eles vão para uma casa de banho, que ideia! A Eri fica chocada que o Kaito tem tanto um servo anjo quanto um servo demônio, que loucura! As meninas relaxam juntas enquanto o Kaito acaba ficando sozinho com o Snatch, coitado. Depois disso, a Hikari e a Miku vão para casa deixando o Kaido a sós com a Eri. Kaido pensa no objetivo da Eri de se tornar uma heroína, e ela explica que queria isso desde que era criança, sabe? Ela se lembra de ter perguntado ao pai por que as pessoas precisam ser fortes, e ele disse a ela que é para poder proteger quem a gente ama, quem se importa. Ele disse que aqueles que conseguem fazer isso são de fato heróis. Esse se tornou o grande sonho da Eri, e a razão pela qual ela virou uma exploradora de masmorras. A Eri então comenta que a universidade dela vai ter um fim de semana aberto e convida o Kaido para visitar. Kaido conta pro Shinji e pro Hayato sobre o convite, e eles logo sugerem que ele deveria ir com a Haruka em vez disso. Kaido pensa que isso nunca, jamais vai acontecer, mas a Haruka e a amiga dela acabam ouvindo tudo. Kaido se força com muito custo a convidar a Haruka para visitar a Universidade Oka. A Haruka fica super feliz, porque pensa que ele quer ir para a mesma universidade que ela, então ela concorda na hora. Shinji e Hayato alegam que estão ocupadíssimos, assim Kaido e Haruka podem ter um tempo a sós. Quando o fim de semana chega, o Kaido fica surpreso que a Haruka está usando justamente a roupa que ele escolheu antes. Que coincidência. Eles pegam o trem para a Universidade Aoka, e a Haruka fala para ele sentar mais perto, que ousadia. Ela o agradece por convidá-la e diz que sempre quis visitar o campus, então está super feliz por poder ir com ele.
Kaido percebe que a situação está parecendo um encontro, mas ele se convence de que a Haruka não sente nada disso de jeito nenhum. A Haruka diz que está super animada para ver a universidade, mas aí do nada, o Shinji e o Hayato aparecem, que surpresa. Kaido fica confuso, afinal ele sabe que eles estavam interessados em outras escolas. Que estranho. Eles dizem que só queriam dar uma olhada no evento e prometem que não vão interferir em nada. Kaido nota outro anúncio relacionado a exploradores e a Haruka pergunta se ele se sente desapontado por não estar na masmorra. Kaido diz que está feliz em passar um tempo com ela e promete esquecer a masmorra por hoje, de verdade. Eles chegam ao campus e o Shinji e o Hayato ficam super impressionados com o quão bonito ele é. Que lugar! A Haruka aponta as cerejeiras e diz que, assim que se matricularem, eles vão andar debaixo das flores, que romântico. Kaido começa a imaginar um momento super fofo com a Haruka, mas aí a Haruka percebe que ele está agindo meio estranho. Que engraçado. Kaido se lembra que é muito cedo pra ficar sonhando acordado, porque ele ainda precisa melhorar muito as notas dele. Que sufoco. Na área de recepção, eles dão de cara com a Eri. A Eri pergunta quem são os meninos, e o Shinji e o Hayato se apresentam, claro. A Eri pergunta se a Haruka é namorada do Kaido, e o Kaido rapidinho diz que eles são só amigos, nada mais. A Eri fala pra eles explorarem à vontade e diz que vai fazer um tour com eles mais tarde, sem problemas. Quando a Eri os vê se afastando, ela repete pra si mesma que a Haruka é apenas amiga do Kaido, mas ela se sente aliviada mesmo assim, sem nem saber o porquê. Shinji e Hayato perguntam sobre a Eri, e o Kaito explica que a conheceu lá na masmorra, e foi ela quem o convidou pro evento. Que coisa! A Haruka fica visivelmente incomodada depois de ouvir isso, porque ela se toca que a Eri é a verdadeira razão pela qual o Kaito escolheu visitar este campus. A Haruka o lembra da promessa dele de parar de pensar na masmorra, por favor. Antes que o Kaido consiga responder, o Shinji e o Hayato o arrastam pra longe, dizendo pra Haruka que eles vão buscar umas flores. Enquanto caminham, o Shinji e o Hayato perguntam pro Kaido se ele formou um grupo com a Eri. Eles ficam com ciúmes por ele ter conhecido ela, mas também sabem que a Haruka se preocupa muito com ele por causa da masmorra, coitada. Eles o avisam pra ter muito cuidado com o que ele fala perto dela, viu? Eles visitam o auditório e veem o quão gigantesco ele é, que espaço. Eles também veem um quadro digital, e a Haruka explica que os alunos podem assistir às aulas usando tablets. Que moderno. Kaido nota um desfibrilador e quase o compara a equipamentos de masmorra, mas o Shinji e o Hayato o seguram antes que ele fale alguma coisa suspeita. Que perigo. Eles continuam o tour e acham que o campus parece simplesmente perfeito, que maravilha. Shinji e Hayato começam a se preocupar, pois não vão conseguir ser admitidos porque as notas deles não são boas o suficiente, que pena. Kaido se dá conta que ele também não está indo bem nos estudos, então decide que precisa estudar muito a sério se quiser ir para a mesma universidade que a Haruka. Shinji e Hayato então perguntam como ele vai pagar a mensalidade caríssima. Que dilema! Kaido quase solta que vai bancar tudo explorando masmorras, mas ele nota a Haruka escutando e muda rapidinho para dizer que vai arrumar um emprego de meio período. Kaido começa a imaginar outro momento super fofo com a Haruka, mas aí, do nada, a Hikari e a Miku aparecem. Que surpresa! E o Kaido as apresenta pro Shinji e pro Hayato. A Haruka, curiosa, pergunta como ele as conheceu. Kaido tenta inventar uma desculpa esfarrapada, mas a Hikari e a Miku, sem rodeios, dizem que o conheceram lá na masmorra. A Haruka fica super chateada, claro. Kaido parece pálido, e as meninas percebem isso. A Eri chega e convida todo mundo pra almoçar na cafeteria. No almoço, o Shinji e o Hayato ficam super impressionados com a comida, que delícia. A Eri explica que a cafeteria é baratinha e ainda oferece refil grátis de bebidas, que maravilha. Todo mundo come e percebe que o sabor é ótimo, e eles começam a chamar a Academia Oka de a melhor de todas. Depois de comer, a Haruka sai com o Kaido pra pegar umas bebidas pra todo mundo. Enquanto eles estão fora, o Hayato pergunta pras meninas se elas conhecem um instrutor explorador chamado Anagawa. As meninas dizem que não gostam dele porque ele é rigoroso demais, um chato. O Hayato o imita, e as meninas acham super engraçado, dão risada. Durante a conversa, as garotas descobrem que o Shinji e o Hayato também são exploradores licenciados, mesmo que eles tenham parado de ir pra masmorra. Que surpresa! O Hayato explica que eles costumavam dormir nas aulas, então perderam um monte de informações importantes, que mancada. Ele menciona que uma vez usou uma poção durante a aula, mas não funcionou de jeito nenhum, porque itens de masmorra perdem o efeito se o usuário estiver a mais de 3 km de distância da masmorra. Eri explica que o Parque da Masmorra foi construído num raio de 3 km da entrada, para que os pesquisadores pudessem testar itens com toda a calma. Ela ainda acrescenta que há regras bem específicas que todos devem seguir enquanto estiverem lá dentro. Os meninos acham que parece um lugar super divertido para passar o tempo. Kaito e Haruka voltam com as bebidas. Haruka questiona por que todo mundo curte tanto essa masmorra. Mais tarde, eles vão dar um mergulho na piscina. Kaito se lembra de Haruka o salvando quando ele quase se afogou, e também de tê-lo protegido de um cachorro de rua. Por essa época, Hikari diz que se sente estranha, nunca sentiu algo assim. Miku pensa que talvez seja por causa do Kaito. Eles vão em direção ao campo de futebol. Hikari fica olhando para o Kaido e acaba perdendo o equilíbrio, mas ele a segura e pergunta se ela está bem. Hikari o agradece, e os outros comentam que os reflexos do Kaido são impressionantes. Miku brinca e pergunta até quando ele pretende segurar a Hikari, então ele a solta. Miku vai checar a Hikari, mas ela não responde. De repente, uma bola de futebol voa direto na direção da Miku. Kaido a chuta pra longe, e a bola vai direto para o gol. Todos reagem como se ele tivesse feito algo realmente incrível. Eri os convida para o dojo. Ela demonstra suas habilidades e todos aplaudem de pé.
Nesse exato momento, Eri percebe que se apaixonou perdidamente pelo Kaido. Antes que todos se separem, eles trocam as informações de contato. Eri diz para contatá-la se tiverem qualquer dúvida sobre a academia. Ela está feliz por terem passado um tempo juntos, e Kaido mal pode esperar para vê-los novamente. Na viagem de trem para casa, Hayato pergunta a Shinji de qual garota ele gosta. Shinji diz que não consegue escolher, pois gosta das três igualmente. Hayato diz que eles deveriam começar a explorar a masmorra novamente, quem sabe assim conhecem umas garotas. Ele pergunta a Haruka o que ela pensa, mas ela diz para fazerem o que bem entenderem. Naquela noite, Kaido caminha com Haruka e diz que vai estudar muito para que possam frequentar Oka Academy juntos. Haruka então pergunta se ele gosta de alguém do grupo da Eri. Kaito diz que elas não são o tipo dele. Ele então admite que gosta de alguém, mas se recusa a dizer quem é. Haruka pergunta por que ele chama todo mundo pelo primeiro nome, mas só ela pelo sobrenome. Kaito percebe que ela parece incomodada, mas ela encerra a conversa e vai para casa, dizendo que não é nada demais. Mais tarde, Kaito toma um banho e fica pensando por que a Haruka tem agido tão chateada. Ele percebe que ela está com ciúmes, mas ainda acredita que isso não pode ser verdade. Afinal, ele pensa que ela não gosta dele desse jeito. Ele então se lembra de Sylph e Lucília e percebe que não as invocou recentemente. Ele assume que elas ficarão com raiva e começa a pensar em qual desculpa esfarrapada pode dar a elas. No dia seguinte, Kaito oferece seus núcleos mágicos, mas Lucília reclama que ele as abandonou. Kaido explica que teve que comparecer a um evento escolar. Para compensá-las, ele oferece 3 núcleos para cada, mas elas rejeitam na hora e exigem 200 núcleos em vez disso. Um slime raro aparece atrás deles, então Kaido diz a elas para atacarem. Sylph e Lucélia o destroem com sua magia. Kaido aumenta sua oferta de desculpas para 10 núcleos cada, e elas aceitam, avisando-o para nunca mais deixá-las sem invocar novamente. Kaido verifica o item que o slime raro deixou cair. Depois de ler suas estatísticas, ele aprende que lhe dá acesso a um tipo de poder invisível. Ele o testa, mas nada óbvio acontece a princípio, então ele assume que é invisível, ele atinge a água e finalmente vê um impacto. O efeito parece muito fraco para combate direto, então ele combina o poder invisível com sua espada mágica. Isso o permite dividir a água, e ele percebe que pode usá-lo para controlar sua magia de gelo de forma muito mais eficaz. O grupo da Eri aparece. Kaito diz que quer entrar na universidade, mas se preocupa que suas notas sejam muito baixas. Ari se oferece para dar aulas particulares a ele. Kaito pergunta se Haruka também pode participar das aulas, e Ari concorda. As amigas dela também dizem que vão participar. Kaito percebe que suas servas parecem com ciúmes, então ele dá núcleos extras a Sylph e Lucélia para acalmá-las. As garotas do grupo da Eri acham as servas super fofas. Eles chegam ao 9º andar, onde Sylph sente um monstro bem forte à frente. Não há caminho para contorná-lo, então eles decidem lutar, enquanto Eri lembra a todos que devem recuar se a situação ficar impossível. Eles encontram um monstro enorme, e Lucélia o identifica como um Ortus. Eles ficam confusos, porque um Ortus não deveria aparecer no 9º andar. Kaido sugere recuar, mas o Ortus ataca antes mesmo que eles possam sair. Sylph protege a todos com uma barreira, enquanto Eri e Miku preparam suas armas mágicas. Hikari usa onda terrestre para conter o Ortus. Lucélia ataca com fogo do inferno, mas não funciona muito bem, e o Ortus cospe fogo. Lucélia usa sopro corrosivo, e Miku ordena que Snatch ataque, mas Kaido percebe que eles ainda não estão causando dano suficiente. Kaido escolhe distrair o Ortus e muda completamente o plano. Ele ordena que Lucélia mire no estômago do monstro. Lucélia avança e o explode. Ele ordena que Sylph ataque com sua lança divina. Eles repetem os ataques, mas o Horus continua lutando e se prepara para cuspir fogo novamente. Kaido o bloqueia com sua bola de água e toda a equipe ataca de uma vez só até que finalmente derrotem o Ortus. Todos comemoram, e Miku sugere que descansem um pouco, pois estão completamente exaustos. Antes que possam relaxar, Sylph sente outra presença perigosa. Uma voz fala, dizendo que eles só derrotaram o cachorrinho dele. Um demônio chamado Belia aparece. Eles percebem que Belia estava controlando o Ortus e ele os desafia. Ele diz que não os deixará escapar de jeito nenhum. Belia ataca com magia das trevas, mas a barreira de Sylph o bloqueia. Kaito ataca com sua espada e percebe que Belia se move extremamente rápido. O grupo dispara, lança feitiços e ataca, mas seus golpes não fazem absolutamente nada. Lucélia pensa que a magia de Sylph pode ser necessária, mas Kaito acredita que a barreira é muito mais importante para a sobrevivência. Ele diz que eles ficarão bem e afirma que pode seguir os movimentos de Belia. Então Kaido diz a Sylph para derrubar a barreira e atacar junto com Lucélia. Mesmo assim, os ataques deles ainda não funcionam. Belia ataca o Kaido, mas Ari o bloqueia. Belia empurra Ari para longe e ataca o Kaito. Kaito se defende com sua espada mágica e acaba quebrando a arma de Belia. Belia fica furioso porque o Duque lhe deu aquela espada, então ele começa a socar o Kaito e o esmaga contra uma parede. Kaito bebe uma poção enquanto os outros continuam lutando. Kaido então cria um novo plano. Ele diz a Miku para distrair o Belia, e ela começa a atirar nele. Kaido usa a abertura para aparecer atrás de Belia e o esfaqueia. Belia cai e Kaido espera que tenha acabado, mas Belia se levanta e se cura sozinho.
Kaido reclama que é injusto, afinal monstros geralmente não se curam desse jeito. Belia atinge o Kaido novamente e tenta acabar com ele. As garotas pulam para proteger o Kaido, mas Belia as derrota instantaneamente. Sylphie ataca com sua lança divina e é jogada para longe. Lucília diz a Kaido para correr enquanto ela tenta parar Belia, mas Belia a empurra de volta também. Kaido se recusa a ir para abandonar qualquer um de seus amigos. Ele se lembra que Lucélia tem uma habilidade chamada Beleza da Gula. A habilidade aumenta temporariamente suas estatísticas consumindo a saúde do alvo. Kaido diz a ela para usá-la. Lucélia avisa que, para usá-la totalmente, ela deve consumir a força vital dele enquanto estiver ativa, e isso poderia matá-lo. Kaido aceita de qualquer forma e diz que confia plenamente nela. Lucélia ativa a habilidade e se transforma em uma forma adulta. Ela diz que seus níveis voltaram, embora ainda não esteja com sua força total. Belia usa a magia das trevas, mas falha completamente. Lucélia explica que Belia está muito abaixo do nível dela, porque ela é um demônio de classe vil. Belia fica chocado e pergunta por que ela está ali. Lucélia diz que vai puni-lo por ter ferido seus companheiros. Ela usa seu feitiço matador de deuses, o domina instantaneamente e o corpo dele desaparece. Depois que a luta termina, Kaido começa a se sentir mal e diz que talvez vá morrer. Ele implora a Lucélia para desativar a habilidade. Lucélia pergunta se Kaido gosta da forma adulta dela, e diz que só obedecerá depois que ele responder. Kaito diz a ela que ela está absolutamente incrível, e promete tratá-la com muita gentileza. Lucélia retorna à sua forma normal. Kaito percebe que subiu de nível, e ganhou uma nova habilidade chamada Resistência à Dor, que ele acredita que o ajudará a suportar a beleza da gula no futuro. Os outros dizem que também subiram de nível. Kaito sente que todos mereceram, afinal eles quase morreram. Eles decidem ir embora por hoje. Kaito percebe que o Ortus deixou cair um núcleo mágico muito maior que o normal, e ele também encontra o cartão de servo de Belia. Ele pergunta o que deve fazer com aquilo. O grupo diz a ele que ele pode ficar com o cartão. Kaido diz que não precisa de outro servo, afinal ele já tem a Lucélia. Lucélia diz que Belia tem um rank de demônio muito baixo, e sugere vender o cartão em vez disso. Kaido ignora completamente esse conselho e invoca Belia de qualquer forma, porque ele espera um outro servo super forte. Belia aparece, mas ele se transforma em uma criança. Belia explica que seu nível foi reduzido quando ele foi invocado. Kaito imediatamente se arrepende de não ter vendido o cartão. Belia começa a chorar. Mais tarde, Kaito está no chuveiro, ainda questionando por que diabos ele invocou o Belia. Belia aparece atrás dele e começa a lavar suas costas. Ele implora a Kaido para não o abandonar, porque ele realmente quer ficar. Kaido promete que não o venderá. As garotas ouvem isso e percebem que Kaido e Belia já se tornaram bem próximos. Eles retornam a Hitsugaya e mostram a ela o grande núcleo. Hitsugaya fica chocada que um Ortus apareceu no 9º andar, então ela decide enviar uma equipe para investigar. Ela oferece a Kaido 24 milhões de ienes pelo núcleo, e ele simplesmente não consegue acreditar na quantia. Kaido diz que quer dividir o dinheiro com as garotas, porque elas ajudaram a derrotar o monstro. Hitsugaya diz a ele que pode preparar os documentos para a declaração de impostos, mas o Kaido não entende absolutamente nada do que isso significa. Mais tarde, Kaido come com as garotas e pede ajuda a Eri, porque ele não sabe como os impostos funcionam. Eri diz a ele para manter o controle de todas as despesas. Kaito admite que jogou fora todos os seus recibos, e os outros dizem a ele para guardá-los da próxima vez. Enquanto se preparam para ir para casa, Eri diz que se divertiu muito, e brinca que coisas raras parecem ser atraídas pelo Kaito, já que encontraram um Ortus e um demônio no 9º andar. Kaido pensa que ela pode estar certa, porque ele já obteve 3 cartões de servo, mas ele ainda acredita que não há nada de especial nele. Mais tarde, Miku liga para Hikari e ambas se sentem super animadas para voltar à masmorra, porque querem testar suas novas habilidades. Miku avisa Hikari para não se esforçar demais. Hikari diz que está bem, mas depois que a ligação termina, ela começa a tossir e parece muito doente. No dia seguinte, Kaito diz a Belia para mostrar a todos o que ele pode fazer. Belia diz que precisa de uma arma, porque ele é um cavaleiro. Kaito se lembra que a espada de Belia estava quebrada, então ele lhe entrega uma vara, dizendo que é a única arma utilizável que eles têm no momento. Belia usa a vara para derrotar goblins, e Kaito percebe que Belia é realmente um lutador muito habilidoso. Lucélia aponta que ele já era assim antes. Belia explica que seu corpo ainda é basicamente de nível 1, mas ele implora a Kaido para deixá-lo ficar porque ele quer muito ajudar. Ele promete que vai trabalhar duro para se tornar a espada do grupo. Kaido o aceita e mal pode esperar para lutar ao lado dele. Kaido então quer testar a habilidade de cura de Belia. Ele intencionalmente baixa seu próprio HP e diz a Belia para usar cura sombria. O feitiço restaura apenas uma pequena quantidade. Belia explica que cura sombria é projetada para curar apenas o suficiente para evitar que alguém morra. Kaido imediatamente começa a pensar em combinar isso com a beleza da gula de Lucília para criar um loop infinito. Lucília está interessada, mas Kaido a lembra que seu HP já estaria baixo, então ainda poderia ser bem perigoso. Logo depois, Kaido machuca a mão ao tropeçar em uma pedra. Belia usa cura sombria e Kaido percebe que também remove a dor.
Kaido percebe que a habilidade é realmente útil. Enquanto isso, Hikari testa seu feitiço Círculo de Gelo para congelar um golem, e Eri usa sua nova habilidade para finalizá-lo. Kaido fica impressionado, mas Eri explica que sua habilidade queima uma quantidade extrema de mana, então ela não pode usá-la casualmente. Mais golems aparecem. Miku usa magia de ilusão para confundi-los, enquanto Snatch ativa uma técnica chamada Ouriço, atirando inúmeras agulhas. Eles derrotam os golems e Kaido percebe o quanto o trabalho em equipe deles se tornou mais forte. Eles avançam mais e encontram outro grupo de monstros. Kaido pede a Sylph para ativar sua nova habilidade Canção da Valquíria. Sylph canta, e um anjo enorme aparece. Kaido sente uma energia estranha fluindo através dele. Os inimigos parecem se mover mais devagar, e Kaido mata um instantaneamente. Lucília queima um Goblin com fogo do inferno, e Belia derrota o último monstro. Kaido pergunta se a habilidade de Sylph afetou a todos. Lucília diz que se sentiu mais forte, mas Belia diz que não sentiu absolutamente nada. Eles assumem que é porque Belia ainda não é próximo o suficiente de Sylph. Eri diz a Belia que ele precisa construir laços mais fortes com todos. Belia diz que luta melhor com uma espada adequada, então Kaito decide que vai comprar uma para ele. Belia chora de felicidade e promete trabalhar ainda mais duro. Outro grupo de monstros aparece, e uma vez que Belia tem uma espada, ele os derrota facilmente, impressionando a todos. Kaido pede conselhos de espada a Belia, e Belia está super ansioso para ensiná-lo, mas Kaito diz que tem que ir para casa. Eri o convida para estudar na casa dela. Kaito e seus amigos esperam em frente a um portão enquanto Eri e Miku chegam. Eles tocam a campainha e o portão se abre, mas Kaito fica confuso porque não consegue ver a casa da Eri dali. As garotas entram em um carro, e Kaido se pergunta se ele pode ir também, mas a Hikori explica que os meninos terão que ir a pé. Os meninos percebem que a caminhada é inacreditavelmente longa. Quando as garotas chegam a casa, Haruka diz que ela parece absolutamente linda. Eiri explica que sua família administra um dojo de artes marciais há muitos e muitos anos. Ela diz que a terra deles é projetada para construir o equilíbrio perfeito entre mente e corpo. Depois de muito tempo, os meninos finalmente chegam. Airi leva todos para o dojo, e eles ficam confusos, porque esperavam estudar no quarto dela. Airi explica que há muitas pessoas, então o dojo é um espaço muito melhor. Todos se sentam. Eri diz a Kaido para sentar ao lado dela e pergunta em que matéria ele precisa de ajuda. Kaido diz matemática, e ela começa a dar aulas particulares a ele. Haruka os observa de perto. Eri então diz que também precisa de ajuda para estudar. Shinji e Hayato se oferecem para ensinar, mas Kaido sabe que eles não são lá os melhores alunos. Eri diz que quer que Haruka a ensine em vez disso. Kaido comenta que Haruka é uma boa professora, e Shinji e Hayato o provocam, dizendo que ele gosta da Haruka. Kaido insiste que eles são apenas amigos. Airi fica com ciúmes. Airi diz que todos deveriam ir à cachoeira para clarear a mente. As garotas meditam e Haruka diz que sua mente se sente calma e clara. Kaido olha para Haruka e pensa que ela parece muito fofa. Então Haruka diz aos meninos que é a vez deles de meditar. Os meninos tentam ficar debaixo da cachoeira, mas eles simplesmente odeiam. Depois, os meninos parecem exaustos, mas as garotas dizem que foi divertido e querem estudar lá novamente. Eles retornam à masmorra mais tarde. Lucélia repreende seriamente o Kaito por ter perdido tanto tempo na cachoeira. Hikari diz que foi muito agradável e que quer alcançar o 10º andar naquele dia. Miku novamente diz a ela para não exagerar. Hikari diz que tem se divertido ultimamente e diz que quer se tornar uma heroína. Monstros aparecem, Sylph usa a Canção da Valquíria, Hikari os congela e a equipe os finaliza. Kaido fica chocado que eles podem derrotar monstros do 9º andar tão facilmente agora. Seus servos comem os núcleos mágicos, e Miku brinca que a Lucélia parece um hamster enquanto come. Enquanto estão prestes a chegar ao 10º andar, Eiri diz a todos para segui-la. De repente, Hikari desmaia, e eles percebem que ela está sangrando. Um flashback de 2 anos antes mostra Miku em uma loja de cartas. Um garoto a desafia para um duelo. Todos sabem que Miku é a campeã da loja e que o garoto nunca a venceu, mas ele continua a desafiá-la de qualquer forma. Miku o derrota novamente, e diz a ele que ele está perdendo seu tempo. O garoto fica com raiva, e a acusa de só vencer porque ela paga para vencer. Miku responde que também é habilidade, porque cartas raras sozinhas não garantem a vitória. Ela diz que o jogador ainda tem que saber como usá-las. O garoto vai embora, e é mostrado que Miku frequentemente se sente entediada. Então Hikari aparece e diz que quer desafiar Miku. Mais tarde, Hikari é mostrada no hospital da masmorra. A equipe lhe deu um remédio que a manterá dormindo o dia inteiro. Airi pensa que eles deveriam ir embora, mas Miku se recusa e diz que quer ficar ao lado da Hikari. Kaito assume que uma poção deveria curá-la, mas Miku explica que poções não funcionam na doença da Hikari. Os pais de Hikari chegam. Miku se desculpa, mas eles dizem a ela que não é culpa dela e a agradecem muito por cuidar da Hikari. Eles reconhecem Kaito e Eiri e dizem que Hikari já falou sobre eles antes. Eles mencionam que Hikari disse que gostava muito de ir ao parque da masmorra por causa deles. Depois de ouvir isso, Miku de repente foge. Kaido e Eiri se desculpam e a perseguem. Miku desaba e diz que Hikari estava sempre sorrindo.
Ela se lembra de quando Hikari a desafiou pela primeira vez para um duelo de cartas. Miku percebeu que as cartas de Hikari pareciam semelhantes às dela, e se perguntou como Hikari copiou seu baralho, já que o baralho de Miku custou uma verdadeira fortuna. Ela também percebeu que o baralho não combinava porque Hikari não era uma jogadora agressiva. Miku venceu a partida e perguntou por que Hikari não montou um baralho que se adequasse ao seu próprio estilo. Hikari admitiu que o copiou porque admirava a Miku. Miku decidiu ajudá-la a montar o baralho perfeito, e elas se tornaram amigas íntimas. Miku parou de se sentir entediada porque Hikari trouxe muita emoção para sua vida. Mais tarde, elas entraram em um torneio nacional juntas como uma dupla e se tornaram campeãs. Durante a cerimônia de premiação, Hikari de repente desmaiou. Miku a levou às pressas para o hospital, onde Hikari foi colocada em terapia intensiva. Os pais de Hikari chegaram e disseram a Miku que deveriam tê-la avisado sobre a doença da Hikari. De volta ao presente, Kaido pergunta que doença a Hikari tem. Miku fica em silêncio e Eiri percebe que ela não quer falar sobre isso. Então o pai de Hikari explica a verdade. Hikari tem uma doença incurável que causa lentamente a falência de seus órgãos. Ele diz que ela poderia morrer se desmaiasse novamente. Eiri não consegue entender como Hikari sempre parecia tão energética. Miku explica que o remédio suprime os sintomas da Hikari, por isso ela parece normal na maioria das vezes. Ela também diz que as estatísticas da Hikari aumentam sempre que eles entram na masmorra, o que a ajuda ainda mais. O pai de Hikari percebe que ela tem explorado a masmorra, mas ele não a culpa porque sabe que ela queria muito ir. Kaito pergunta por que Hikari continuou indo para a masmorra, e Miku explica que é por causa de um remédio milagroso chamado Elixir, um item que pode curar qualquer doença. Um flashback mostra Miku na loja de cartas pesquisando sobre o Elixir. Ela aprende que é um item extremamente raro que só pode ser encontrado na masmorra. Hikari aparece e percebe que Miku está planejando procurá-lo. Hikari insiste em se juntar, Miku tenta impedi-la porque a masmorra é perigosa, mas Hikari se recusa a ficar para trás. Airi também explica que quer encontrar o Elixir porque isso poderia impulsionar a pesquisa e salvar muitas vidas. Ela não quer que Miku faça isso sozinha. Miku vê que Hikari não vai mudar de ideia, então ela concorda em deixar Hikari se juntar. Elas decidem que vão procurar o Elixir juntas. Hikari diz que quer se tornar uma heroína para pessoas que sofrem de doenças. De volta ao presente, o pai de Hikari agradece a Miku por trazer a Hikari para a masmorra. Miku diz que é a única coisa que ela pode fazer por ela agora, e Kaido percebe que essa frase soa familiar. Kaido e Eiri decidem ajudar Miku a encontrar o Elixir. Eles acreditam que pode estar em andares mais profundos, então decidem continuar avançando. No dia seguinte, eles entram no 10º andar, monstros se aproximam, e Sylph usa a Canção da Valquíria. Kaido ordena que todos se espalhem, e eles derrotam os monstros um por um. Belia reclama que nenhum deles deixou cair o Elixir, mas Miku diz que eles só precisam continuar farmando porque é extremamente raro. Um monstro tipo areia aparece e restringe o Kaido. Miku usa a magia de ilusão para confundi-lo, forçando-o a soltá-lo. Belia avança e o corta em pedaços. Após a corrida, eles retornam ao hospital e contam a Hikari sobre o que aconteceu. Hikari diz que quer voltar para a masmorra para ajudar a lutar. Miku e Eri se preparam para sair, e Eri diz a Kaido que quer se tornar uma heroína que possa proteger Hikari, porque é a única coisa que ela consegue fazer agora. Ao ouvir isso, Kaido sente que já escutou as mesmas palavras antes. Kaido então recebe uma ligação da Haruka perguntando sobre a Hikari. Ele pensa em mentir, mas de repente se lembra de onde ouviu aquela frase. Ele se lembra do Capitão Katsuragi dizendo que ia explorar a masmorra porque quer ser o herói de todos e que é a única coisa que ele pode fazer no momento. Kaido encerra a ligação e volta para a masmorra, pois ainda há tempo antes que ela feche. Ele chega ao 10º andar com seus servos e encontra um monstro gigantesco. Decide lutar porque quer se tornar um herói como o Capitão Katsuragi. Mais tarde, Haruka vê Kaido voltando para casa exausto e fica preocupada. Em casa, a mãe de Kaido pergunta por que ele sempre chega tarde e presume que ele está ocupado com o trabalho. Kaido a tranquiliza e diz que não vai exagerar. No dia seguinte, Kaido chega atrasado e interrompe a aula. O professor o repreende por não ser pontual. Depois da aula, Hayato e Shinji perguntam a Haruka se ela planeja visitar a Hikari. Haruka diz que não vai. Kaido está dormindo por perto e eles perguntam se ele está bem. Kaido diz que está apenas cansado, então explica que precisa voltar para a masmorra porque precisa encontrar o Elixir. Hayato e Shinji vão ao hospital. Hayato joga cartas com a Hikari, mas não consegue vencê-la. Hikari diz que Haruka sempre manda mensagens, mas se pergunta por que ela nunca a visita. Hikari acha que é por causa do que aconteceu com o Capitão Katsuragi. Ela diz que leu um livro sobre a história da masmorra e notou que o Capitão Katsuragi e a Haruka compartilham o mesmo sobrenome, e os olhos deles são parecidos. Hayato confirma que o Capitão Katsuragi é o pai da Haruka, e diz que ele desapareceu depois de chegar ao 41º andar. Hikari acredita que Haruka evita o parque porque a lembra do pai dela.
Hikari ainda acredita que ele pode estar vivo, e diz que quer procurá-lo assim que melhorar. De volta à masmorra, o grupo de Kaido luta contra uma esfinge flamejante. Miku usa magia de ilusão para distraí-la, enquanto Eri ataca por trás. Miku atira nela, e Kaido usa sua espada para dar o golpe final. Eles sobem de nível após a luta, mas a esfinge só deixa cair um núcleo mágico. Kaido ainda quer continuar avançando e diz que eles deveriam ir mais fundo. Depois, Hitsugaya lhes diz que eles ganharam mais de 4 milhões de ienes. Kaido diz a ela para dividir a recompensa em 4 partes, porque a Hikari ainda faz parte do grupo deles. Mais tarde, Kaido vai pra casa e assiste a um programa de TV onde os personagens dizem que itens raros geralmente aparecem nas partes mais profundas da masmorra. Isso o faz acreditar que ir mais fundo aumentará suas chances de encontrar o Elixir. Ele pesquisa online detalhes sobre os monstros do 12º andar. No dia seguinte, Kaido dorme na aula de novo. O professor o repreende e a turma toda ri. Depois da escola, ele corre para a masmorra, mas os amigos o mandam ir com calma, pois ele está se sobrecarregando demais. Haruka também diz para ele descansar, pois sabe que ele está se esforçando demais pela Hikari. Kaido vai mesmo assim. Ele planeja entrar no 12º andar sem a Eri e a Miku, mas de repente ele tropeça. Sylph percebe que ele está exausto. Lucília o avisa para não se forçar, mas ele diz que eles só vão fazer um reconhecimento. Eles chegam ao 12º andar e veem que está coberto de gelo. Eles olham em volta e notam que não há monstros. Kaido decide que deveriam voltar, mas Sylph de repente sente algo estranho. Uma enorme debandada de javalis selvagens corre em direção a eles. Sylph ergue uma barreira e eles correm, mas os javalis estão os alcançando. Eles não conseguem escapar, então tem que lutar. Sylph usa sua canção para impulsionar a todos. Lucélia ataca com fogo do inferno, mas os javalis avançam mesmo assim. Kaido e Billia começam a lutar de perto, enquanto Sylph invoca um raio divino. Eles conseguem matar vários, e tanto Lucélia quanto Sylph sobem de nível durante a batalha. Kaido perde o equilíbrio de novo, e é atingido. Os javalis se amontoam sobre ele, e seu HP quase chega a 0, mas Billia o salva. Sylph diz que ela e Lucélia ganharam novas habilidades ao subir de nível. Elas lançam suas novas magias juntas enquanto a debandada continua avançando, e o poder delas se combina em uma enorme explosão. Durante o caos, Kaido desmaia. Billia tenta curá-lo, mas Kaido ainda não acorda. Sylph encontra poções na bolsa de Kaido e tenta fazê-lo beber uma, mas ele não consegue engolir. Ela força a poção nele, boca a boca. A condição dele melhora, e Lucélia faz o mesmo. Elas se revezam, tentando acordá-lo. Kaido finalmente recupera a consciência e as agradece, mas desmaia de novo logo em seguida. Kaido acorda no hospital. Um médico o examina. Eri e Miku chegam e perguntam a Hitsugaya o que aconteceu. Hitsugaya explica que ele foi pego em uma debandada. O médico diz que os ferimentos de Kaido foram curados pela poção, mas ele ainda precisa descansar e parar de se esforçar tanto. Miku pergunta a Kaido se ele está bem. Kaido admite que ficou apavorado. Depois de sair do hospital, Eri se oferece para acompanhá-lo até em casa, mas Kaido diz que está bem e sai correndo. Eri e Miku ficam confusas sobre o que há de errado com ele. Kaido vai para casa e queima suas revistas de masmorra, incluindo um artigo sobre o Capitão Katsuragi. Então ele vai ver a Haruka. Ele diz a ela que finalmente entende como ela se sentiu, porque ele realmente pensou que ia morrer na masmorra. Ele diz que agora entende o quão assustada e preocupada ela deve estar sempre. Ele explica que Katsuragi era seu herói, e quando Katsuragi desapareceu, as pessoas o criticaram. Kaido diz que só pôde ver Haruka sofrer com isso, então decidiu provar que os críticos estavam errados. Ele queria fazer o que Katsuragi não conseguiu, limpar a masmorra e se tornar um herói não para si mesmo, mas para provar que Katsuragi ainda era um herói por causa da Haruka. Kaido se desculpa e admite que está com muito medo de continuar. Haruka fica tocada por ele ter feito isso por ela no início, mas diz que agora ele também está fazendo pela Hikari. Ela repete o que o pai dela a ensinou sobre heróis. Um herói é alguém que serve, protege e se sacrifica pelos outros. Haruka admite que se preocupa sempre que Kaido entra na masmorra, mas ela acredita que ele vai se arrepender se desistir agora. Ela o encoraja a continuar. Kaido hesita porque nem sabe se o Elixir é real ou como fazê-lo aparecer. Haruka diz a ele que a única coisa que ele pode fazer é agir dentro de seus limites. Isso dá uma ideia a Kaido. Ele se prepara para voltar, mas Haruka o faz prometer que ele voltará em segurança. Kaido encontra os outros na masmorra e lhes conta um novo plano. Em vez de ir mais fundo, eles vão farmar slimes no primeiro andar. Ele diz que coisas raras parecem aparecer perto dele, então acredita que farmar slimes pode ser o jeito mais rápido de conseguir o Elixir. Miku argumenta que itens raros vêm de andares mais profundos, mas ele lembra que Kaido encontrou Sylph e Lucélia no primeiro andar, então tudo é possível. Tudo é
Eles começam a matar slimes sem parar. Shinji e Hayato também se juntam. Todos se concentram em salvar a Hikari. Depois de muito tempo, eles fazem uma pausa e começam a perder a esperança porque nenhum item raro aparece. Shinji de repente deseja a todos um Feliz Natal. Hayato brinca que talvez o Papai Noel traga um elixir para eles. Kaido sugere fazer uma festa de Natal para que eles possam celebrar com a Hikari também. Miku diz que se recusa a desistir. Bem nessa hora, Sylphie sente algo incomum, algo que ela nunca sentiu antes. Eles seguem a sensação e encontram um slime arco-íris. Kaido diz que não podem deixá-lo escapar. Eles o cercam e atacam. Sylphie e Lucélia lançam feitiços, mas não é o suficiente no início, e o slime tenta fugir. Todos bloqueiam sua fuga e atacam juntos até que finalmente o derrotam. Mais ou menos na mesma hora, Eri e Miku tiram Hikari do hospital. Um médico tenta impedi-las, mas os pais de Hikari decidem confiar nelas. Elas trazem Hikari para encontrar os outros. Miku diz a Hikari que tem algo importante para mostrar a ela. Uma carta de servo que caiu do slime arco-íris. Lucélia explica que a carta é da Titania, a rainha das fadas, e é um servo do tipo cura. Todos esperam que Titania possa curar a Hikari. Hikari pergunta se eles têm certeza, mas eles dizem para ela invocá-la. Hikari usa a carta, e Titania aparece e se apresenta. Kaido explica que a mestra está doente. Titania diz que está apenas no nível 1, então não pode curar a Hikari completamente. Todos entram em pânico, mas Eri percebe. Titania disse que não pode curá-la completamente, o que significa que ela ainda pode melhorar a condição dela. Eles pedem para Titania curar a Hikari mesmo assim. Titania usa seu poder e Hikari começa a brilhar. Após a cura, Hikari consegue se levantar e diz que se sente bem. Miku a abraça imediatamente. Hikari chama Miku de sua heroína, então diz a todos que eles são todos os heróis dela. Mais tarde, Kaido conta a Haruka o que aconteceu. Ele explica que a cura da Titania vai durar apenas cerca de 1 ano, então eles ainda precisam ajudar a Titania a subir de nível ou encontrar o elixir para curar a Hikari completamente. Haruka entende que isso significa que Kaido continuará indo para a masmorra. Ela apenas o lembra da promessa de voltar em segurança. É Natal. Kaido tenta confessar algo a Haruka, mas a mãe dela o interrompe e diz a Haruka que ela vai pegar um resfriado lá fora, coitada. Depois disso, Kaido e Haruka visitam um santuário. Haruka pergunta o que ele desejou. Kaido diz que desejou segurança na masmorra. Haruka não consegue acreditar que é só nisso que ele pensa e queria que ele desejasse algo normal, tipo passar na faculdade. No final, Kaido continua indo para a masmorra com todos os seus amigos. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo vídeo enquanto espera por um novo, tá?